terceira mensagem da série Síndromes Espirituais que Matam ou que Causam muita dor ou derrota. Eu acho que as pessoas estão com medo, algumas pessoas estão com medo de vir para o culto e dizer, vai que eu estou com uma doença dessa também, né? Parece que hoje o número está um pouco menor, viu, irmãos? Eu quero crer que não seja por isso. Amém? Você entenda uma coisa, nunca olhe para a palavra de Deus como algo que vai simplesmente machucar você. Porque isso, a intenção não é essa. Quando a gente fala aqui de síndromes, doenças espirituais, nós estamos falando, não estamos te chamando de doente, não é só isso, não é isso que está envolvido aqui. Mas também são formas preventivas, a gente impedir que algumas doenças espirituais nos ataquem, que a gente possa fazer um trabalho preventivo, né, para não sermos acometidos por doenças espirituais que vão nos matar, que vão nos ferir demais. Amém? Então não entenda isso de uma forma errada aqui, e nem estou com a intenção de chamar ninguém de doente. Amém? Para quem ainda não sabe, uma síndrome é um estado doentio caracterizado por um conjunto de sinais e sintomas. Uma síndrome precisa ser reconhecida para que ela possa ser tratada. Existem doenças físicas, são aquelas doenças chamadas também de patológicas, né, que se descobre através de exames de laboratório, por exemplo. E tem também as doenças psicológicas, doenças emocionais, não é? E doenças diretamente ligadas aos sentimentos da pessoa. Doenças mentais, essas um pouco mais difíceis, né? Mais complicadas um pouco. E algumas doenças, algumas síndromes são crônicas. Algumas muito antigas também. Já permeia aí a humanidade há muito tempo. E algumas outras ainda são hereditárias, ou seja, vão passando de pais para filhos, de geração para geração. Isso é difícil, terrível também. Mas nós estamos falando das doenças não físicas, não psicológicas, não mentais, mas nós estamos falando das doenças, das síndromes espirituais, que também algumas são transmissíveis, algumas também são hereditárias, vão passando de pessoas para pessoas. Todas elas provocam resultados terríveis. Nós temos que estar preparados para não deixar isso tomar conta do nosso coração. Amém? Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 12. Eu estou aqui com a nova versão internacional. Se alguém tiver com a Bíblia eletrônica, dá para passar aí para a nova versão internacional. Se você tiver com o celular ligado, por favor, ligue o celular para baixo volume, zero volume. Não atenda a ligação na hora do culto, não. Se você tiver uma audiência com o juiz, você vai atender o telefone na hora da audiência? Não vai, você ainda vai ficar desconcertado diante do juiz e pedir, sei lá, perdão, pedir, quem sabe, até misericórdia dele para não ser punido, né? Aliás, o oficial de justiça já avisa, né? Para desligar ou baixar o volume do celular na hora que entra na sala de audiência. É comum isso hoje. Porque diante do juiz a gente tem que ter um comportamento adequado. E nós estamos diante de Deus agora, diante da palavra de Deus. Então, tenha temor, irmãos. Tenha temor diante da palavra de Deus. A gente vê hoje, não que eu seja contra, tá? Não vamos interpretar mal, não. A gente vê hoje muitas igrejas festivas, né? A juventude gosta, né? Gritos de guerra, aqueles auê todo, tá? Não sou contra, não. Gosta do culto festivo, não tem problema nisso. Mas nunca podemos nos esquecer diante de quem nós estamos no culto. Estamos sempre diante de Deus, daquele que merece reverência e respeito do que é Deus. Amém?
Números capítulo 12. Aproveita e não deixa a tua mente ficar passeando nos pensamentos das coisas lá de fora. Concentre-se no trono da graça, para que você possa captar melhor para a tua vida nesta noite. Não de mim. Estava vendo a fala de um homem de Deus. Não me lembro agora qual é esse homem de Deus, mas é um famoso aí, famoso homem de Deus. E ele disse algo muito sério, muito importante. Ele disse assim: tudo que vocês vê sair de mim, tudo de ruim, tudo de mal que vocês veem em mim, é meu mesmo. Esse sou eu. Saiu de mim coisa ruim, então saiu de mim mesmo. E tudo que é coisa boa que vocês veem sair de mim, não sou eu, é de Deus. Foi Deus que colocou, foi Deus que me usou. Então, muito sábio isso. Então, não deixa a tua mente passear devagar nas coisas lá fora, né? Mas concentre-se no trono da graça, porque não de mim, mas da palavra de Deus pode sair coisa maravilhosa, vai sair coisa maravilhosa para a tua vida. Amém? Você crê? Diga amém. Amém. Graças a Deus. No capítulo 12, a partir do verso 1, diz assim: Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Verso 2: será que o Senhor tem falado apenas através de Moisés? Fala de Miriam, ok? Com Arão. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Então, um negócio interessante, irmãos. Tudo que sai da nossa boca, o Senhor está ouvindo. O Todo-Poderoso está ouvindo. Verso 3: ora, Moisés era um homem muito paciente. Aqui na Nova Versão Internacional diz paciente, mas na tradução revista corrigida, que eu gosto até um pouco mais, diz que Moisés era um homem manso, o homem mais manso da terra. Ele não era de briga, ele não era de ser agressivo, era a natureza. Mais do que qualquer outro que havia na terra. Então Moisés era um homem de paciência mesmo, mais do que qualquer outro que havia na terra. Versículo 4: imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente. E ele disse: ouçam as minhas palavras. Escute, irmãos. Moisés não falou nada. Moisés não pediu nada para o Senhor. Moisés não clamou por justiça. Moisés apenas ouviu e se calou. E o Senhor, tudo isso aqui partiu do Senhor. Então os dois vieram à frente no versículo 6, e ele lhes disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revela em visões, em sonhos eu falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel a toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar o meu servo Moisés? Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como a da neve. Arão voltou-se para ela e viu que ela estava com lepra, e disse a Moisés: por favor, meu Senhor, não nos castigue pelo pecado que
tolamente cometemos. Não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre de sua mãe com a metade do corpo destruído. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por misericórdia, cura. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Que fique isolada fora do acampamento 7 dias, depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Depois disso partiram de Azerote e acamparam no deserto de Parã. Amém? Eu vou usar bastante Bíblia aqui, bastante Bíblia. Então, se você tiver condições de deixar sua Bíblia aberta, você que gosta de acompanhar, também você vai poder abrir aí os textos que eu vou citar aqui. Então, hoje veremos então, a terceira síndrome. A síndrome de hoje é a síndrome de Miriam. Eu queria falar um pouquinho aqui sobre a lepra física na Bíblia. Era uma doença na pele, que afetava a carne, afetava os pelos, provocava inchaço, provocava manchas brancas, provocava tumores, e ela podia se aprofundar bastante na carne da pessoa, de maneira que era uma praga, era uma coisa terrível. No livro de Levítico, capítulo 13, versículos 2 e versículo 3, a palavra diz assim: quando um homem tiver na pele da sua carne inchação ou pústula, pústula é um tumor ou uma bolha de água ou uma bolha de pus. Então, quando um homem tiver na pele da sua carne inchação ou pústula, que é essas bolhas, tumores, ou uma mancha lustrosa, e esta se tornar na sua pele como praga de lepra, nós estamos falando justamente aqui da lepra. Verso 3: e se o pelo na praga se tiver tornado branco, e a praga parecer mais profunda que a pele, é praga de lepra, diz no livro do Levítico. Era uma doença muito difícil de ser curada na antiguidade. Eu não vou dizer que ela era totalmente curável, porque algumas pessoas tinham a felicidade de conseguir ter curado essa doença, mas não era brincadeira não. Era difícil ser curada essa doença antigamente. Era uma doença progressiva. Por quê? Porque ela vai corroendo aos poucos, ela vai corroendo a carne, as feridas vão aumentando e vão se alastrando pelo corpo todo. Ela provocava no corpo da pessoa afetada por essa doença a perda. Parece bobagem isso aqui, irmãos, mas não é. Ela provocava na pessoa a perda da sensibilidade, ou seja, podia cair algo quente no braço de uma pessoa com lepra, que ela não sentia o calor. Ela perdia, uma das principais coisas que ela perdia quando leprosa era a sensibilidade térmica. Ela não sentia o calor ou o frio. Alguém pode dizer: bom, então era bom não sentir a dor, vai nessa, porque a dor não é totalmente ruim, a dor é um fator moderador. E quando a gente sente uma dor, a gente sabe que há algo errado. E se a gente nunca sente a dor, é um problema. Se a gente nunca, pode ver, se uma pessoa for no médico, se ela não sente dor nunca, nenhuma, é uma preocupação. O médico já vai providenciar alguns exames para ver se a pessoa tem algum tipo de síndrome, porque a dor é necessária em alguns momentos. Então ela provocava a perda da sensibilidade, não sentiam dor, nem calor, não sentiam nem mesmo o toque de alguém ali na área afetada. Provocava uma certa dormência. A gente falava muito essa palavra antigamente, ficou dormente. A
provocava isso na pessoa. Provocava também uma fraqueza nas mãos e nos pés. E podia gerar incapacidades, inclusive permanentes na vida do doente. E era uma doença altamente temida pelas pessoas, por essas características aqui. Era uma doença também que, inevitavelmente, ela atacava, não sei como é que eu posso falar, a palavra correta talvez me falte aqui, mas ela afetava a beleza física da pessoa. Qual que é a palavra adequada para isso? Visual, né? Ficava comprometido. Quando eu era jovem, a gente ia, a pessoa ia, a mocinha ia lá no cabeleireiro, dava aquela caprichada lá nos cabelos, e a gente falava que ela deu um tapa no visual, né? Então, aqui na época, literalmente a pessoa levava o pé do ouvido, levava um tapa mesmo no visual, o negócio era ruim, estava feio. Mas essa doença em Israel era muito mais temida, porque ela era uma doença cerimonial, ela era uma doença de cunho espiritual, porque era considerada uma imundície. A pessoa que tinha lepra era considerada um imundo, uma mulher imunda, um homem imundo, e era comum nos dias de Israel que se um leproso fosse passando pela rua, tinha que ir gritando e avisando as pessoas: ó o leproso, para que as pessoas não se afastassem. Havia também uma discriminação em cima de quem tinha esse problema. E a pessoa, então, ela precisava, o israelita, o hebreu que tinha essa doença, ele precisava comparecer diante do sacerdote, e era o sacerdote quem avaliava. Olha bem, não era nem um médico aqui, era o sacerdote que avaliava o leproso, muito menos o próprio doente que si próprio avaliasse, dizer, não, eu estou bem, eu estou bem. Não era ele, a palavra dele não valia nada. Se houvesse qualquer suspeita, tinha que comparecer diante do sacerdote. Era o sacerdote que avaliava. Levítico capítulo 13, versículo 3 diz assim: e o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga estiver tornado branco e a praga parecer mais profunda que a pele, é praga de lepra. O sacerdote, verificando isso, o declarará imundo. Você parou para pensar que coisa triste que era isso, irmão? Ele era cerimonialmente imundo, ele não poderia jamais, não podia comparecer no templo, não podia nem mesmo estar no meio das pessoas. Aliás, as pessoas corriam mesmo dele, porque isso complicava exponencialmente a vida do leproso, porque o leproso então era submetido ao isolamento, não podia estar entre o povo de Deus. Triste demais, não é? Agora tem algo que a gente precisa observar aqui e notar. Quem aqui já ouviu falar do Ciro Naamã, comandante do exército do rei da Síria? Quem já ouviu falar do Amém? Amém. Então é interessante, irmãos, que no mundo dos ímpios, a lepra não era um problema. Ela não era considerada uma doença cerimonial, impura, né? Naamã era comandante do exército do rei general de guerra do rei da Síria. Ele tinha contato direto com o rei da Síria, ele frequentava a casa do rei, ele era o protetor pessoal do rei. Só para você entender que no mundo dos ímpios, isso aqui não era tão problema assim. Mas em Israel era. Para o povo de Deus era. Números capítulo 5, no verso 1 diz assim: disse mais o Senhor a Moisés, no verso 2: ordena aos filhos de Israel que lancem para fora do arraial a todo o leproso. Aí, Números capítulo 5, versículo 2: ordena aos filhos de Israel, disse o Senhor a Moisés. A palavra, note mais uma vez, assim como a defesa
de Moisés lá, em relação a Miriam e Arão, não veio de Moisés, não foi um pedido de socorro de Moisés, não. Foi simplesmente Deus que falou: opa, esse caso é meu. Deus que disse isso, que quem resolve sou eu. A gente sabe, irmãos, que algumas coisas quem resolve é Deus. E aqui a Bíblia diz que o Senhor disse a Moisés: ordena para os filhos de Israel, isso é uma ordem do Senhor, que lancem para fora do arraial a todo leproso. Então era uma ordem de Deus e não de homens. Por isso, Miriam teve que ser isolada. Miriam teve que ser afastada. Números capítulo 12, verso 14 diz assim: respondeu o Senhor a Moisés: esteja fechada por 7 dias fora do arraial. No versículo 15 do texto que nós lemos lá em Números, diz assim: Miriam esteve fechada fora do arraial. Precisava morar fora do acampamento, fora do ajuntamento, lembra? Israel estava numa comitiva rumo à terra prometida. Israel estava numa caminhada, estavam todos juntos ali, aquele grupo de pessoas, uma caravana, e eles então montavam acampamento, montavam arraial. Miriam não podia ficar mais no acampamento, Miriam não podia ficar no arraial, precisava morar fora, separada, fora do acampamento. Levítico 13:46 diz assim: por todos os dias em que a praga estiver nele, no leproso, irmãos, será imundo, imundo é, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Segundo Crônicas 26:11 diz sobre um certo rei que ficou leproso, diz assim: assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e por ser leproso morou numa casa separada. Mas não acaba por aqui não. Não podia nem pensar em frequentar o templo. Veja o exemplo do rei Uzias. Números 19:20 diz assim: olha, aqui é a ordem de Deus, em Números capítulo 19, verso 20, diz assim: mas o que estiver imundo e não se purificar, esse será extirpado do meio da assembleia, porquanto contaminou o santuário do Senhor. Escute bem essa palavra: será exterminado, extirpado do meio da assembleia. O que é a assembleia, irmãos? É o ajuntamento do povo de Deus, para qualquer finalidade, para culto, para tomar decisão. Quando a gente faz uma reunião para decidir algo importante, não podia estar presente o leproso, não podia estar na assembleia, não podia estar no ajuntamento de crentes da época. E segundo Crônicas 26:20 está falando do rei Uzias, quando ele contraiu essa lepra, diz assim: então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, o rei Uzias, e eis que já estava leproso na sua testa. Olha o que a palavra de Deus diz aqui em Números 26, segunda Crônicas, capítulo 26, versículo 20. E apressuradamente o lançava fora e era depressa. É tipo assim: sai agora daqui, sai agora daqui. Versículo 21, assim ficou o leproso o rei Uzias, por ser leproso, foi excluído da casa do Senhor. Segunda Crônicas 26:21. Segunda Crônicas 26:21. Assim ficou o leproso o rei Uzias. E dentre outras coisas está escrito aí: por ser leproso, foi excluído da casa do Senhor. O negócio era tão ruim, era tão sério, que o próprio leproso, ele desejava sair logo. O próprio leproso, ele nem criava casa, mas ele já vazava logo. Olha aqui, não consegue ficar entre o povo de Deus. O caso de Uzias foi assim. Segundo Crônicas 26:20 diz que quando o sacerdote olha para ele, que estava leproso na testa, diz aqui: e ele mesmo se apressou a sair, porque o Senhor o feriu. O próprio rei Uzias se apressou em sair da presença do povo de Deus, em sair do templo. A lepra cerimonial, ela era altamente contagiosa. Eu não sei dizer para vocês
se a lepra física era contagiosa também. Eu creio que era contagiosa também, porque a lepra é uma bactéria. Então, se contrair a bactéria, complicou, né? Então, ninguém queria tocar no leproso, ninguém queria abraçar o leproso, ninguém queria pegar na mão dele, jamais. Tinha a questão cerimonial, mas eu acredito que a física também era complicada. Mas na questão cerimonial, estou falando aqui da parte espiritual, da parte cerimonial, sobre o povo de Israel. Quem tinha lepra era discriminado, tinha que ficar longe do leproso, porque aquela doença cerimonial pegava, tipo assim, Números capítulo 19, versículo 22 dizia assim, diz assim, e tudo quanto o imundo tocar também será imundo, cerimonialmente falando, espiritualmente falando. Então, se o leproso tocasse em mim, ia estar o leproso também, espiritualmente. Eu tinha que fazer todo o ritual de purificação para poder entrar no templo, para poder estar diante do povo de Deus. Então, as pessoas queriam esse contato de jeito nenhum, diz aqui, Números capítulo 19, versículo 22, e a pessoa que tocar naquilo também será imunda. Irmãos, aí complicou, né? Irmãos, vamos combinar uma coisa aqui. Da mesma maneira que a lepra, ela corrompe a pessoa fisicamente, que a carne vai apodrecendo, vai se espalhando, o pecado corrompe a pessoa espiritualmente. Da mesma maneira. Quando nós pecamos, por causa dessas coisas, quando nós pecamos ou estamos vivendo em pecado, irmãos, a gente fica isolado da plena comunhão com o Senhor e com a sua igreja. A gente pode até, de repente, estar num culto, participar de algo, mas o coração não consegue, não está dentro, não está junto. A pessoa fica, a mente dela fica de uma maneira tão ruim, que ela pode até estar fisicamente, mas o coração não está. O pecado faz isso com a gente. A lepra na Bíblia, nas duas formas, tanto na lepra física quanto na espiritual, ela causa atraso na congregação, ela causou atraso na congregação. Então, imagine uma coisa, quando o arraial, ele ama aquela pessoa, como no caso aqui, eles amavam Miriam, o próprio líder daquele arraial, que era Moisés, o líder do povo ali, que Deus levantou naquele momento, ele amava Miriam, não queria perder Miriam, então eles não estavam nem prontos para partir sem ela. Então houve o que ali? Houve um atraso. Aquela pessoa, ela paralisa também o arraial não avança, por amor àquela pessoa que está doente, que está leprosa. Verso 15, então Miriam foi isolada 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu, enquanto ela não foi trazida de volta. E disse aqui, depois disso, partiram de Azerote e acamparam-se no deserto de Pará, depois que ela foi trazida de volta para o acampamento. Então, nas duas formas, a lepra era complicada, era ruim. Nós vemos na Bíblia, tem gente que não gosta de falar sobre isso, tem gente que não gosta de ouvir sobre isso, tem gente que fala assim, Deus é Deus de amor. Tá, é Deus de amor, mas Deus também é Deus de justiça. Ele sendo Deus de amor, ele não deixa de ser Deus de justiça. E com algumas coisas não se brinca. Então a lepra na Bíblia, a Bíblia nos mostra também a lepra como um castigo divino, como uma punição por algumas coisas. O caso de Miriam, expressamente foi. O caso do rei Uzias também foi uma punição, e o caso de Geazi também foi. Então olha aqui, principalmente pela desobediência, para punir uma arrogância ou uma rebeldia, a pessoa pode ser acometida de lepra. E aqui nós estamos falando da espiritual, não da carne, daquela física. Tá? Deuteronômio 24, verso 8 diz assim:
No tocante à praga da lepra, toma cuidado de observar diligentemente tudo o que te ensinaram os levitas sacerdotes. Segundo lhes tenho ordenado, assim cuidarás de fazer. Verso 9: lembra-te do que o Senhor Deus fez a Miriam no caminho quando saíste do Egito. Deuteronômio 24, 8. Está falando literalmente da lepra, o que o Senhor fez a Miriam. Então, a lepra, no caso de Miriam, foi um castigo de Deus para punir teimosia, orgulho. Sabe quando aquela pessoa que ela se irrita com a correção do sacerdote, por exemplo? Isso pode acontecer, inclusive, preste bastante atenção, porque isso diz respeito ao crente, a nós que estamos caminhando com o Senhor. Isso pode acontecer com quem está diante do altar, irmãos. Onde vocês acham que Uzias estava? Quando ele foi acometido da lepra, onde vocês acham que Uzias estava? Estava no templo, estava ali ao redor do altar, estava oferecendo incenso no altar do Senhor. Uzias estava no templo. A Bíblia diz em 2 Crônicas 29, a partir do verso 18, que os sacerdotes se opuseram ao rei Uzias e disse: a ti não compete queimar incenso, você está cometendo uma transgressão, e não será isso para a honra toda a parte do Senhor. Então o sacerdote chegará e falou: Uzias, isso aí que você está fazendo não vai ser bom para você, não está certo isso aí que você está fazendo. Bom, quer ver o que aconteceu? Versículo 19, 2 Crônicas 29, versículo 19. Então Uzias se indignou e tinha na mão um incensário, indignando-se ele contra os sacerdotes, nasceu-lhe a lepra na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Viu onde que o camarada está? Então entenda uma coisa: não é porque a pessoa está aqui dentro que ela está imune. Não é porque a pessoa estivesse lá dentro do templo que ela estava imune. Não, ela corria risco sim. Então, a gente vê aqui uma punição por rejeição ao líder que Deus levantou, tipo que Miriam falou. Então é só Moisés? Então quer dizer que Deus só fala através dele? Então Deus não fala através de mim também? Deus não fala através de nós também? Criticar a liderança espiritual constituída por Deus, e Miriam fez isso. Alguém pode perguntar assim: pastor, eu fiquei intrigado com isso. Alguém pode perguntar: pastor, por que Deus só feriu Miriam com a lepra e não Arão também? Mas lê lá no texto para você ver quem é que foi primeiro. A Bíblia diz que Miriam e Arão criticou. Eu acredito que pode ter sido que Miriam inflamou Arão também a fazer a mesma coisa. E aí complica mais ainda, né, irmãos? Aqui diz Miriam, depois, primeiro Miriam, depois Arão, começaram a criticar Moisés. Nesse caso, Arão já era uma voz, você vai dizer, porque o Senhor não fala também através de nós? Arão era o que transmitia toda a palavra de Moisés. Lembra que quando Deus chama Moisés, ele falou: não, eu tenho dificuldade para falar, Senhor, para ele ir para o Egito. Aí Deus falou: pega o teu irmão Arão, então eu falo para você conversa com Arão e Arão fala. Arão é teu porta-voz, Arão é quem fala por você. Nós vemos na Bíblia a lepra como castigo divino por colocar a mão, tomar para si dinheiro de sangue. Nós vimos aqui a lepra na Bíblia como punição por a pessoa ir contra a orientação do líder espiritual, expor o líder a uma forma injusta, expor o líder de uma forma injusta, fazendo ele passar por errado, ou passar por mentiroso, ou por instável, ou seja lá o que for o problema. Isso aconteceu com Geazi, fazer coisas escondidas e mentir ao líder. Nós vemos aqui a lepra como castigo por isso também. A Bíblia diz aqui, 2 Reis, a partir
2 Reis capítulo 5, a partir do versículo 16. Eu não vou ler tudo, vou ler só alguns trechinhos dos versículos aqui. Eu cito o versículo dele, só um trechinho dele. 2 Reis capítulo 5, verso 16 diz: vive o Senhor que não o receberei. Isso aqui era a conversa do profeta Eliseu com Naamã, quando Naamã queria lhe oferecer um prêmio. Porque Naamã tinha uma ideia, e tinha alguns motivos para Eliseu não receber da mão de Naamã aquele dinheiro, aquela prata, aquele ouro, aquelas mudas de vestidos. Mas sobre isso a gente vai pregar outro dia. E a Bíblia diz que Naamã instou com ele para que o tomasse, mas ele recusou, para que ele recebesse aquele prêmio, aquele dinheiro, mas ele recusou. Versículo 20: quando Naamã já ia a uma distância, Geazi, o moço de Eliseu, disse: meu senhor poupou a este sírio, não tomando nada dele? E a Bíblia diz aqui: hei de correr atrás dele, aqui a fala de Geazi, e receber alguma coisa dele. Versículo 21: foi Geazi em alcance de Naamã. Quando ele se encontra lá no versículo 22, então ele vai, Naamã para o carro, desce e pergunta: o que aconteceu? Ele diz: meu senhor me enviou a dizer-te. Opa, ainda usa o nome de Eliseu, ó, expõe o nome de Eliseu. O meu senhor me enviou, me mandou vir até o Senhor, mandou vir a ti, e a dizer-te: vieram a mim 2 dos filhos dos profetas, e tá, dá-lhes, pois, um talento de prata e 2 mudas de roupa. Ainda usa o nome do líder, expõe o nome do líder, faz o líder passar por alguém que está achacando, que quer alguma coisa. Terrível. Ser servido aí, o Naamã diz para ele: ser servido então de tomar 2 talentos. Ele pediu 1 talento. Naamã disse: ser servido de tomar 2 talentos de prata, né? E estou com ele, amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de roupa. Versículo 24: tendo chegado ao outeiro, lá numa montanha tal, os depositou na sua casa, guardou numa casa que ele tinha pegado lá de Naamã. 25, versículo 25 já retrata ele no seu encontro de volta com Eliseu. Eliseu então chega nele e pergunta: de onde vem, Geazi? De onde você está vindo? Ah, teu servo não foi a lugar algum, não foi a parte alguma, mentindo para o líder espiritual, mentindo. Versículo 26, Eliseu diz a ele: não foi contigo meu coração? Era ocasião para tu receberes prata e roupa? No versículo 27, então: portanto a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então Geazi saiu da presença dele leproso, branco como a neve. Então foi por castigo, por essas coisas erradas. A lepra de hoje, física, é chamada de rancetismo. E é proibido falar que é lepra, isso por causa de discriminação mesmo, né? No tempo do governo Fernando Henrique Cardoso, me parece que no tempo do Fernando Henrique Cardoso se decretou-se lá se decretou é decreto, né? Não é lei, eu falo decretou uma lei, se decretou é decreto, não é lei. Decretou-se que não podia mais ser chamado de lepra, justamente por causa da discriminação. Agora era doente de rancetismo. Ela é causada por uma bactéria chamada Mycobacterium leprae. É a antiga lepra mesmo, tá? Ela provoca dormência, insensibilidade, fraqueza nas mãos e pés, ataca a pele, olhos, nariz, nervos periféricos. Vê que ataca até os nervos. Então eu queria falar um pouquinho sobre a insensibilidade do leproso. Muitos leprosos espiritualmente, lembra que nós estamos tratando aqui de doenças espirituais e não de doença física. Muitos leprosos espiritualmente não se arrependem, porque não sentem o seu pecado na sua pele. Eles não sentem a dor do seu pecado. Não sente a dor que o pecado causa. Mas se não mudar de vida, vão sentir muito depois. Infelizmente. Não sentem mais, olha que coisa interessante, perdem a sensibilidade. Então o leproso espiritual, ele não sente mais o calor humano da congregação, ele não sente mais o calor dos irmãos.
Sabe, ela não, sabe quando uma pessoa está, ela não está, ela está aqui, mas ela não sente mais o calor que é estar entre os irmãos. A Bíblia diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, que escorre até a orla do seu vestido. E a Bíblia diz que é como o orvalho dos montes de Hermon. É refrescante. A Bíblia diz que ali o Senhor ordena a bênção, é curador, a comunhão com os irmãos. Ela é algo que alegra o coração, ela é algo que é curador, que é sarador. Mas para a pessoa que tem sensibilidade, para a pessoa que consegue sentir o que é a comunhão. Queridos, eu já participei de culto em 4, 5 pessoas, mas com uma comunhão tão gostosa, sabe, sarador, sabe quando você vai dormir, e você vai dormir com uma alegria imensa que tomou conta do teu coração por cada aquele período, por cada aquela comunhão. Mas o doente espiritualmente, aquele que é leproso espiritualmente, ele não tem mais essa sensibilidade, ele não consegue sentir mais nada, ele não sente esse calor mais, e é uma situação muito triste. Sabe por quê, irmãos? Porque aquilo já está na alma antes de estar na pele, aquilo já tomou conta da alma dele antes de aparecer na pele. Olha, pode observar a vida de Geazi, o ajudante do profeta Eliseu, o aprendiz do profeta Eliseu. Ele já estava pecando e mentindo naturalmente, antes da lepra aparecer na pele, irmãos. A verdade é que ele já estava leproso espiritualmente. As instruções, preste atenção, a instrução da palavra de Deus, ela precisa significar alguma coisa para os nossos corações. A instrução da palavra de Deus não pode ser uma coisa que entra aqui e sai aqui. Não, ela tem que significar algo para nós. Por exemplo, quando eu vou tomar uma decisão, quando eu vou fazer alguma coisa, quando alguém me faz uma proposta, ou quando o meu coração está pensando em fazer alguma coisa que a gente já imagina que vão falar alguma coisa, e quando se faz alguma coisa meio escondido, meio na calada da noite, como se dizia por aí antigamente, é porque a gente sabe que o que a gente está fazendo não é muito certo, então quer fazer meio que escondidinho. Irmãos, escute uma coisa que eu vou te dizer: a palavra de Deus, ela precisa pesar nessa hora. O ensino que nós já recebemos, que nós ouvimos da palavra de Deus, eles têm que significar alguma coisa na nossa vida. Não podemos tomar decisão aleatória, tem que significar alguma coisa. Esse calor humano da congregação, a presença na congregação, ela tem que significar alguma coisa todas as vezes que nós vamos tomar algum tipo de decisão na nossa vida. Eu tenho que pensar: será que se eu fizer isso, será que se eu tomar esse caminho aqui, será que eu não vou perder esse prazer de estar com a comunidade? Será que eu vou conseguir encarar a minha comunidade se eu fizer essas coisas? Tem que pesar, irmãos. Mas para Geazi, toda a instrução que ele recebia do profeta Eliseu já não estava pesando mais para ele. Por isso que eu falo, já estava na alma, irmãos. Ela só aflorou da pele depois, mas já estava na alma. É uma situação muito triste. O leproso, e aqui agora eu estou falando do leproso espiritual, mas eu vou usar o exemplo do leproso físico. Mas o leproso, ele pode até fazer alguma coisa, alguma obra na comunidade ou para a comunidade. Na comunidade vai ser bem difícil, porque ele não consegue. Mas ele pode até fazer alguma coisa boa para a comunidade. Por exemplo, lembra daqueles 4 leprosos lá de 2 Reis, capítulo 7? Por que eu estou falando que ele pode até conseguir fazer alguma coisa para a comunidade? Porque via de regra, irmãos, o leproso espiritualmente, ele não faz nada para a comunidade. O leproso espiritualmente, assim como o leproso físico, ele ficava lá no vale dos leprosos, ficava lá num canto, escondido, separado, num lugar que ninguém queria chegar lá perto. Então eles ficavam lá. E as pessoas, os seus familiares, seus amigos, aqueles que amavam eles, precisavam levar comida lá para eles, porque eles não tinham condições de trabalhar. Eles perdiam a força. Eles não podiam tomar sol demais, não podia, tudo para eles era complicado.
Ninguém queria chegar perto, vai trabalhar onde? O negócio era complicado para eles, então eles eram dependentes que alguém levasse comida. Se precisasse de algum medicamento, alguma coisa, alguém precisava levar até eles, uma roupa, alguém precisava levar até eles. Então eles não produziam, eles ficavam lá esperando alguém levar. Você já viu aquele leproso espiritual? Ele não consegue nem se alimentar da palavra de Deus, precisa de alguém lá levar a palavra para ele, é a comida, precisa ir lá levar a comida espiritual. Ele não consegue vir buscar comida. Já viu aquela pessoa? É engraçado, eu acho engraçado, irmãos, tem pessoas que quando ela dá uma dor de barriga nela, se der uma dor no peito, então nem se fala. Se der uma dor assim na cabeça, ela preocupa muito, ela corre no médico. Ela vai no pronto-socorro primeiro, se não dá, ela vai no ambulatório, ela pede um encaminhamento para o SUS, ela pega o ônibus 3 horas da madrugada e vai no médico lá em São José do Rio Preto. Mas o doente, o leproso espiritual, o pastor tem que orar na casa dele, ele não consegue vir aqui pedir uma oração, ele não consegue vir aqui ouvir uma palavra, tem que ir lá levar para ele, assim como um leproso físico. É terrível. Mas se ainda ele conseguir fazer alguma coisa para a comunidade, como aqueles 4 leprosos lá de 2 Reis, capítulo 7, quando Samaria estava cercada, a Bíblia diz que os 4 leprosos, resolveram fazer uma ação e foram lá no acampamento do Sírio e achar comida e resolveram ir, e gritou nos portões e o pessoal precisou ir lá conferir. Escute, eles até fizeram alguma coisa para a comunidade, mas eles estavam do lado de fora do arraial. Até fizeram, mas estavam do lado de fora, não estavam inseridos. Não, como leproso espiritual, ele não consegue estar inserido mesmo que ele queira. Ele não consegue isso, porque estão debaixo de uma maldição. Isso é uma praga. A lepra espiritual também é uma praga. Eu gostaria que você repetisse algo aqui nesta noite, em nome de Jesus. Essa palavra não vai para machucar ninguém, nem para bater ninguém. Essa palavra é para te ensinar algo precioso aqui nesta noite. Eu gostaria que você repetisse uma frase aqui, mas repita essa frase, irmãos, fala com vida mesmo, fala com o teu coração, para penetrar na tua alma, para você nunca mais esquecer disso. Diga bem forte, eu digo, crente saudável, está inserido na comunidade. Salmo 111, verso 1 diz assim: louvai ao Senhor de todo o coração. Não, louva, diz Salmo 111, verso 1. Eu li de forma errada, não está escrito certo, eu li de forma errada. Está escrito: louvai ao Senhor, ponto. Aí ele diz: de todo o coração darei graças ao Senhor, na assembleia dos retos e na congregação. Ou seja, na assembleia dos retos, tem uma outra tradução que eu vi que estava escrito no concílio dos retos. O que é o concílio? É quando a igreja se reúne para tomar uma decisão. É quando, por exemplo, aqui, nós nos reunimos aqui na assembleia extraordinária para eleger diretoria, entendeu? Para tomar as decisões da igreja. Então, o salmista diz aqui: eu de todo o meu coração darei graças ao Senhor, onde? Na assembleia dos retos, lá no concílio, lá na assembleia, lá na reunião para se decidir alguma coisa. E na congregação, irmãos, que é isso que hoje é uma congregação. Então esse é um crente saudável, ele dá graças ao Senhor de coração, na assembleia, no ajuntamento. Isso aqui se refere ao ajuntamento dos crentes. Mas a lepra é uma contaminação, e ficar muito perto pega, né, irmãos? Então o contaminado nunca consegue congregar. Então isso traz uma conclusão, por força da situação, irmãos, e por um versículo bíblico aqui, isso me traz uma conclusão. Se o contaminado, se a pessoa, esquece se está contaminado ou não, se a pessoa, ela não consegue congregar, ela não consegue estar na congregação, no ajuntamento, ou é por escolha pessoal, tipo, eu não quero estar, escolha dela. Se eu não quero estar, então logo, se ela não quer estar no meio do povo de Deus, ela não é povo de Deus.
ela não se identifica com o povo de Deus, ela não, né, não leva jeito para estar no meio, não consegue, não aguenta, não quer, não gosta, não tem prazer nisso. Bom, então ou é por escolha, porque ela não é crente, então a pessoa ela é ímpia, ou ela está contaminada. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Quero que você me compreenda o que eu estou explicando aqui. Irmãos, em nome de Jesus, eu sei que tem alguns irmãos aqui que têm dificuldades, que trabalham, que têm horários esquisitos lá na usina, que às vezes gostaria, eu sei que é isso, porque eu fui policial umas vezes. Eu ia lá conferir a escala, eu bati o olho na escala, estava no dia do culto, às vezes algumas lá eu queria ser. Talvez nem possa, não podia estar falando isso aqui publicamente, mas às vezes, sabe o que eu fazia? Quando o culto era um culto que eu queria muito tarde, eu pagava alguém para tirar um serviço para mim, para eu poder dar. Ou eu dava 2 serviços em troca de um, o cara ia para mim, porque geralmente o culto era ou no sábado, ou num dia importante, aí o cara, sabadão, ou nada, né? O dia que mais trabalhava lá, e aí? Quantas vezes eu dei 2 serviços em troca de um? Teve uma vez que eu dei 3 serviços em troca de um para poder dar no culto. Então entenda, eu quero que você entenda uma coisa aqui. Eu estou dizendo da pessoa que não consegue congregar, ela não consegue estar no meio do povo de Deus. Ou é por escolha dela, porque ela é ímpia, ela não quer estar e pronto, é ímpia. Ou ela está contaminada com a lepra espiritual. Aí não dá para estar, não pode estar. Você está entendendo? Aí a pessoa, eu fico observando, irmãos, a pessoa que não consegue estar na congregação, ela sempre tem uma desculpa plausível para não estar. Eu não estava bem nesse dia, naquele dia porque chegou um parente, no outro dia porque eu tive que ir não sei aonde, no outro dia porque não sei, sabe, sempre, eu até cheguei no portão, mas aí não consegui entrar, eu não consegue mesmo, não, está leproso, espiritualmente leproso. Que não é doença cerimonial, tá ok? Mas não estamos mais naquela época. Cada doença física era considerada imundo, não podia estar, não é esse o problema. Aqui pode entrar quem quiser entrar, tá? A porta está aberta. Nós temos prazer em receber todas as pessoas, inclusive os doentes. Nós queremos receber, temos esse desejo de receber aqui. Mas o problema é que quem está leproso espiritual, ele não consegue ficar, ele não consegue estar. E aí o Salmo 1, versículo 4 diz assim, não são assim os ímpios, são semelhantes à moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios, escute, os ímpios não subsistirão no dia do juízo. Lá no dia do juízo eles vão estar encrencados, e diz aqui, nem os pecadores subsistirão na congregação dos justos. Eles não vão conseguir estar, não conseguem estar. Queridos, a cura física eu já disse, era difícil para a lepra física. A cura da lepra física antigamente era complicada. Mas eu tenho que dizer aqui que Deus curou Naamã. Deus curou Miriam. E Jesus no Novo Testamento também curou leprosos de doença física. Física, que era física e espiritual também, quando eles ainda. A cerimonial, a doença cerimonial, quando a pessoa conseguia se livrar da lepra física, então ela tinha que se purificar cerimonialmente para poder estar na congregação de novo. Então a cura da lepra cerimonial era assim, Levítico 14, a partir do verso 4, diz assim: para aquele que há de purificar, se tome 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, carmesim e sopo. Escute aqui, e molhe uma das 2 aves num vaso de barro, sobre águas vivas, águas correntes. Tomará a ave viva, o pau de cedro, o carmesim e sopo, as quais molhará com a ave viva no sangue da ave que foi imolada, e o aspergirá e o espargirá sobre aquele que há de purificar-se da lepra, então declarará limpo. Verso 8: aquele que há de se purificar lavará suas vestes, rapará todo o seu pelo e se lavará em água, assim será limpo. Depois entrará no arraial, mas ficará fora da sua tenda por 7 dias. E verso 9: no 7º dia rapará todo o seu pelo, cabeça, barba, sobrancelha. Tinha que rapar tudo que era pelo. E também lavará suas vestes, banhará seu corpo
em água, e assim será limpo. Versículo 10. No 8º dia tomará 2 cordeiros sem defeito, e uma cordeira de 1 ano, e 3/10 de éfa de flor de farinha, para a oferta de cereais. Versículo 11. E o sacerdote apresentará o homem, diante do Senhor, como aquelas coisas, perante o Senhor, a porta da tenda da congregação. Verso 12. O sacerdote tomará um dos cordeiros e oferecerá como oferta pela culpa também o azeite, e os moverá por oferta de movimento perante o Senhor, e imolará o cordeiro no lugar em que se imola a oferta pelo pecado, o holocausto do lugar santo, porque como oferta pelo pecado, como a oferta pelo pecado pertence aos sacerdotes, assim também a oferta pela culpa é coisa santíssima. Então o sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que se há de purificar, em todo o dedo polegar, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Então tinha um ritual aqui, algo que a pessoa precisava fazer, isso curado fisicamente. Depois de curado fisicamente, ele era submetido a isso aqui para poder estar puro, para poder estar dentro. E eu não posso falar de uma doença sem poder falar da cura, já que o intuito aqui é esse. Então, qual o remédio para hoje? Qual o remédio para essa síndrome? A síndrome de Miriam. Remédio preventivo. Preventivo, diga bem forte. Remédio preventivo. Remédio preventivo. Todo mundo aqui sabe o que é remédio preventivo, né, irmãos? É aquilo que vai te prevenir, para aquele, é como uma vacina, é para aquele negócio não te pegar. Grave aí no teu coração, irmão. Diga para você mesmo aí, diga assim, ó, Deus me livre da lepra espiritual, Deus me livre. É contigo. Remédio preventivo é andar em temor. Isso é bem diferente de Miriam, de Uzias ou de Geazi. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 17, diz assim: e, lembra que eu falei lá que se a pessoa não frequenta o templo, não consegue frequentar a congregação, não consegue estar junto com os crentes, é por dois motivos: ou ela não é crente, certo? Ou ela está contaminada com a lepra espiritual, que a lepra era obrigatória, eu tinha que ficar afastado, tinha que ficar isolado, não podia estar com a congregação. Entendeu? Então, por dois motivos. Então, agora, olha o que 1 Pedro, capítulo 1, verso 17, 18, 19 fala, diz assim, ó: e se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um. Então é o seguinte: se Deus é teu Pai, se você é mesmo filho de Deus, quem está me entendendo, diga amém. Amém. Então escute bem: se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, escute o que Pedro diz: andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Tenha temor, cuidado com o que você faz, cuidado com o que você fala, cuidado com as suas decisões, cuidado com a lepra. Verso 18: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais. Que o pecado a gente já herdou, não é da gente, veio dos ancestrais. 19: mas com o precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito, sem mancha, o sangue de Cristo. Então, o primeiro remédio preventivo para não contrair a lepra espiritual: andar em temor, ter cuidado. A Bíblia diz, falando de remédio, que era o sacerdote quem examinava. Então devemos nos submeter à análise da palavra de Deus, né, irmãos? É a palavra de Deus que diz quem está limpo e quem está sujo. Não é meu coração que diz que isso é errado ou aquilo é errado. Quem é que diz o que é pecado e o que não é pecado? É a palavra de Deus. Quem é que diz o que é rebeldia e o que é submissão? É a palavra de Deus. Não sou eu. Então a gente tem que, como lá era o sacerdote, quem declarava, quem é nosso sacerdote, irmãos? Quem é nosso sumo sacerdote? Jesus Cristo. Senhor Jesus. É Ele que diz o que está certo, o que está errado. Nós temos que nos submeter ao exame dele, da palavra de Cristo.
aceitar a palavra de Deus. João capítulo 15, verso 3 diz: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Levante a sua mão se você é crente em Cristo Jesus, se você está no sangue de Jesus. Levante a sua mão e diga: eu estou limpo. Eu estou limpo. No sangue de Cristo. No sangue de Cristo. Então não deixa a lepra te pegar. Não deixa a lepra espiritual te pegar. Precisava comparecer diante do sacerdote, não é isso? E aqui no Novo Testamento eu vejo que o leproso, ele precisa comparecer e se prostrar diante de Cristo. Agora aqui não é para preventivo, aqui é para quem já está leproso. Aqui é para aquele que já está tendo dificuldade para estar no meio da congregação, aquele que já está aí com alguns sintomas da lepra espiritual. Comparecer diante de Cristo. Olha só Mateus 8, versículo 1 e 2 diz assim: quando ele desceu do monte, versículo 2, o leproso, aproximando-se de Jesus, adorou-o de joelhos, diz essa tradução aqui, a Nova Versão Internacional, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode me purificar. Você percebeu a sequência de atos? Se aproxima de Jesus, se dobra, reverencie diante dele, se dobre diante dele, adore ele de joelhos e creia que ele pode te limpar e te purificar de qualquer tipo de doença espiritual. Você crê que o Senhor pode libertar, limpar, lavar de qualquer doença espiritual? Se apresente na congregação, tenha o sangue de Jesus aspergido sobre a tua vida. Todo tipo de pecado, irmão, se purifica com sangue. Todo tipo de pecado. Hebreus 12, a partir do verso 22, dentre outras coisas, não vou ler todos aqui. Tendes chegado à cidade do Deus vivo, a celestial Jerusalém, e a universal assembleia e igreja dos primogênitos inscrita no céu. Quando, olha para o lado aí, irmão, olha para o lado seu aí. Quando você vê esses crentes, quando você vê essas pessoas, porque você já se chegou na assembleia, irmão. Você está no meio do povo de Deus. Quando você está aqui, é porque você se achegou a Deus, o juiz de todos. E aqui está escrito, olha aqui: já chegastes à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a universal assembleia e igreja dos anciãos, dos primogênitos inscritas nos céus, e a Deus, o juiz de todos. 24, e a Jesus, e ao sangue da aspersão, é o sangue de Jesus que foi espargido ali na cruz. Verso 25, não rejeiteis ao que fala, se não escaparam aqueles, quando rejeitaram o que sobre a terra os advertia, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus. Pensa, se Naamã escapou, Geazi não escapou, se Miriam não escapou, se o rei Uzias não escapou, você acha que nós vamos escapar? Então não rejeiteis ao que fala, porque eles rejeitaram o que sobre a terra os advertia, a Bíblia diz. Quando os sacerdotes foram falar com Uzias, ele rejeitou a palavra do sacerdote, e a palavra do sacerdote naquele momento para Uzias tinha que ser uma palavra dura. Eu creio, estou no meu coração, que Miriam retornou para o acampamento, porque ela sofreu esse erro. Não se fala a mesma coisa de Geazi, não se fala a mesma coisa de Uzias. Uzias achou ruim que os sacerdotes o corrigiram. O remédio curativo é nos purificar dos pecados, e em Jesus é que a gente faz isso, é receber Jesus. Hebreus 9:22 diz: em todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Irmãos, o cara pode ter fé no que quiser, pode ser devoto de quem quiser, pode fazer o que quiser, se ele não tiver lavado e redimido no sangue de Jesus Cristo, ele não está remido dos seus pecados. É só o sangue de Jesus que redime do pecado. Precisamos, se estamos com essa doença terrível, precisamos nos lavar na água limpa. Lembra que lá precisamos lavar na água limpa, na água corrente lá?
Águas vivas, que era água corrente. A água líquida significa palavra pura, palavra verdadeira. Não é aquela palavra que amacia ego, não é aquela palavra que satisfaz o coração do pecador. Não, é palavra pura, irmãos. Hebreus 10:22 diz assim: cheguemos-nos com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com a água limpa. Deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que quem não consegue ficar na congregação agora vai ficar depois na congregação? Quem não consegue estar no meio do povo de Deus agora vai estar depois? Não tem como, irmãos. Então, a síndrome de Miriam, que é ficar isolada da congregação, ficar afastada da congregação. Se coloque de pé no nome de Jesus. Mas eu